Temos agora o exercício número 3, onde nos é dada uma função cujo domínio é R2, o valor é um número real, e a função está definida desta maneira. Portanto, temos x ao cubo vezes y sobre x à sexta mais y quadrado se o ponto xy for diferente de 0, 0. E temos o valor da função igual a 0 se o xy for igual a 0, 0. Okay? Ora, a pergunta é, na linha A, a pergunta é o valor da derivada direcional de f no ponto 0, 0, segundo um vetor com componentes A, B, vamos dizer assim, e este vetor calcula todas as derivadas direcionais na origem, portanto, este vetor é um vetor com norma igual a 1. Okay? Pronto, tal como já tinha sucedido num exemplo anterior, como no ponto 0, 0 a função troca de rama, como nós costumamos dizer, então vamos ter que usar a definição e escrevemos então o limite, quando lambda tende para 0, de f no ponto 0, 0 mais lambda a b, ou seja, escrevendo já lambda a, lambda b, menos f no ponto 0, 0 sobre lambda. E podemos agora ir substituir f neste ponto, vamos buscá-lo ao ramo de cima e escrevemos lambda a ao cubo vezes lambda b sobre lambda a elevado a 6 mais lambda b elevado a 2 menos o valor da função na origem é 0 sobre lambda. E, portanto, simplificando isto, temos ali lambda ao cubo vezes lambda, vamos cortar aqui este lambda com este lambda, fica lambda ao cubo em cima, portanto, temos o limite, quando o lambda tende para 0, de a ao cubo vezes b vezes lambda, e embaixo temos a elevado a 6, não é? A elevado a 6, portanto fica ali lambda a sexta, lambda quadrado, como já simplificamos em cima com o lambda ao cubo, fica a 6 elevado a 6 vezes lambda elevado a 4 mais b quadrado, não é? Temos esta expressão já mais simples. E uma maneira de responder a isto é considerar dois casos. Se tivermos o b diferente de 0, se o b for diferente de 0, então o que é que acontece? Temos aqui uma fração, vamos dizer assim, no numerador temos uma quantidade que vai ser a ao cubo vezes b vezes lambda, não é? Isto, ou talvez seja melhor escrever, não é? Limite quando o lambda tende para 0, talvez seja melhor escrever, limite quando o lambda tende para 0, de a ao cubo vezes b vezes lambda sobre a à sexta lambda à quarta mais b quadrado, e isto vai nos dar o quê? Vai nos dar, em cima temos o lambda a tender para 0, portanto este numerador tende para 0, eventualmente até será 0 já se o a for 0, não é? Mas tende para 0 ou é 0. O denominador tende para b ao quadrado, o lambda tende para 0, se o lambda tender para 0, esta parcela aqui tende para 0, aquela ali mantém o valor b ao quadrado, que é diferente de 0. Portanto, temos aqui um quociente entre uma quantidade que ou é 0 ou tende para 0 e uma quantidade que é diferente de 0, portanto este limite é 0. Né? Se, pelo contrário, o b for igual a 0, portanto temos um limite, quando o lambda tende para 0, aqui talvez já podemos escrever 0, não é? Porque no numerador
temos o b igual a 0, e se o b for igual a 0, no denominador temos a sexta vezes lambda à quarta, para que o a vai ser diferente de 0, né? Se o b for igual a 0, o a não pode ser 0, porque nesse caso deixaríamos de ter aqui um versor. E, portanto, se o b for igual a 0, no denominador temos uma quantidade que tende para a à sexta vezes lambda à quarta, não é? Fica a à sexta lambda à quarta mais 0. O b é 0. Ou seja, isto fica 0 sobre uma quantidade que tende para 0, que é 0 na mesma, não é? Okay? Portanto, o valor desta derivada direcional é igual ao que é que seja o vetor AB, tal que a norma de AB é igual a 1, há de ser igual a 0. Ok? Muito bem. Isto seria então o problema resolvido para a linha A. Agora, na linha B pedem-nos que calculemos as derivadas direcionais. Portanto, na linha B pedem-nos que calculemos as derivadas direcionais fora da origem. Né? Fora da origem. Portanto, nós agora temos... isto é um problema muito semelhante a alguns que já resolvemos anteriormente. Temos o f' num ponto xy, ou x0, y0, ou xy, segundo o vetor AB. O AB é o AB da linha A, que já conhecemos, com o xy diferente de 0, 0. Portanto, queremos saber o valor desta derivada direcional. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que numa vizinhança, ou existe uma vizinhança de xy, né? F está definido pelo primeiro ramo, não é? Primeiro ramo, ou seja, o primeiro ramo, vamos buscar aqui a folha anterior, o primeiro ramo é este aqui assim, que nos indica o valor do f como sendo o quociente de x ao cubo vezes y sobre x à sexta mais y quadrado. E nós podemos calcular usando as regras da derivação, né? Vamos usar aqui as regras da derivação. Não precisamos da definição aqui, né? Daria muito mais trabalho usar as regras da derivação, pelo menos mais trabalho, usar as regras de derivação para calcular as derivadas parciais df dx, um ponto xy, e df dy no ponto xy. Pronto, depois, quando tivermos estas derivadas parciais, vamos verificar que elas estão bem definidas nessa vizinhança do ponto xy. O ponto xy há de ser, vamos supor que temos aqui um pontinho aqui assim, portanto arranjamos ali uma bola centrada no ponto xy, e nestes pontos a função está definida pelo primeiro ramo, aplicamos as regras de derivação para calcular estas derivadas parciais. Vamos constatar que estas derivadas parciais estão bem definidas e são contínuas neste ponto, de maneira que a função é derivável neste ponto. E se a função é derivável neste ponto, podemos calcular a derivada direcional fazendo o produto escalar do gradiente para este vetor. Pronto, a semelhança do que já se fez anteriormente. Portanto, vamos calcular o vetor gradiente f ponto xy, ou seja, vamos calcular o df dx no ponto xy, vírgula df dy no ponto xy. Okay. Eu tenho aqui as contas feitas para não gastar muito tempo. Eu vou pôr aqui já o resultado. Podemos até apresentar este vetor usando aqui um fator escalar para tornar a expressão menos pesada. Fica x ao quadrado multiplica x à sexta menos y quadrado sobre
x à sexta mais y quadrado ao quadrado. Depois tem uma componente a multiplicar por uma componente aqui menos 3y e ali x. Okay? Este será o vetor gradiente. De maneira que nós vamos só para aqui uma observação muito rápida. Sabemos que df dx e df dy são contínuas. Vamos chamar este conjunto aqui a vizinhança delta do ponto xy. São contínuas, estão definidas em v delta de xy e são contínuas em xy, okay? Neste ponto, que é o que nos interessa para poder que sejam contínuas aqui naquele ponto. Logo, o vetor gradiente, logo, esta derivada direcional pode ser obtida fazendo o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor AB. De maneira que substituindo, obtemos f' no ponto xy segundo o vetor AB igual a, por aqui talvez já o resultado final, que eu também tenho aqui já mais ou menos calculado, não é? Igual, embora aqui, enfim, não tem, igual a x quadrado, x à sexta menos y quadrado, sobre x à sexta mais y quadrado ao quadrado, multiplica menos 3ay, portanto que é este menos 3y, produto escalar com o vetor AB, multiplicado por A, primeira componente, mais este x a multiplicar pela segunda componente, portanto podemos escrever bx. Ok, e esta será a derivada direcional, portanto obtida de uma maneira bastante simples, ou seja, recapitulando assim muito rapidamente, portanto estamos num ponto fora da origem, portanto é possível definir aqui uma vizinhança, este v delta de x, é possível arranjar um delta positivo, de maneira que nesta bola a função f fica definida pelo primeiro ramo. O primeiro ramo temos esta função racional, que é relativamente fácil de derivar, usando as regras de derivação, né? Podemos calcular df dx, df dy, obtemos estas funções, de maneira que podemos construir o vetor gradiente. Além do mais, sabemos que estas funções df dx e df dy, que estão bem definidas, estes pontinhos, não é? Estão bem definidas porque temos aqui o quociente de duas funções bem definidas, o denominador não se anula, não é? E, além disso, são contínuas no ponto xy. É um teorema que garante que se o numerador, por exemplo, em relação ao df dx, temos x quadrado, multiplica este quociente, este parênteses, x à sexta menos y quadrado, vezes menos 3y sobre este quadrado, não é? No numerador temos uma função contínua, no denominador temos uma função contínua, e o denominador não se anula em torno deste ponto xy, não é? De maneira que o quociente que nos dá o df dx será uma função contínua naquele ponto. E o mesmo acontece em relação ao df dy. Portanto, como sabemos que são contínuas, podemos usar uma vez mais aquela fórmula que já usamos por diversas vezes para calcular a derivada direcional, não é? Fazemos este produto escalar e obtemos então esta expressão para a derivada direcional. Portanto, isto era um esboço então em relação à linha B. E temos agora a linha C. Na linha C, a pergunta é verifique que a função h não é contínua na origem. Verificar que h, o que chamei-lhe f não é contínua em 0, 0. Há várias maneiras de fazer isto. Uma delas será fazer passar pela origem uma curva. Aqui temos neste denominador x à sexta y ao quadrado.
no sentido de simplificar o estudo, considerar esta cúbica aqui assim, ou seja, vamos fazer a aproximação à origem segundo uma curva da forma y igual a x ao cubo. Okay? Portanto, se eu fizer o cálculo do limite quando o xy tende para 0, 0 da função f de xy e disser que a aproximação vai ser, ou impuser que a aproximação vai ser feita segundo a curva y igual a x ao cubo, ou seja, o que eu estou a dizer é que pretendo o limite, quando o x tender para 0, de f no ponto de coordenadas x, x ao cubo. Pronto, e vou buscar então o valor da função, aqui ao primeiro ramo, naturalmente, não é? Fora da origem, o segundo ramo é só para este ponto, e portanto fica igual ao limite, quando o x tende para 0, de x ao cubo, né, vezes o y, que é x ao cubo, sobre x à sexta mais x ao cubo ao quadrado. Isto dá o limite, quando o x tende para 0, de fica x à sexta sobre 2x à sexta, fica 1 meio, o limite de uma constante é a própria constante. Portanto, e obtemos este número 1 meio, que é o valor do limite do valor da função quando o ponto tende para 0, 0, segundo uma curva com esta forma, com a forma y igual a x ao cubo. E neste caso bastará isto associado a outro dado que temos. Sabemos que o f no ponto 0, 0 vale 0. Estes dois resultados combinados permitem concluir que f não é contínua na origem. Okay? Aqui só uma observação a dizer que não se mostrou que o limite existia neste ponto e era igual a 1 meio, não é? Por aqui não se mostrou que o limite quando o xy tende para 0, 0 de f de xy igual a 1 meio, não é? Não se mostrou isto. Não é? Creio que este limite não existirá sequer, não é? Não deve existir. Haveria outras possibilidades de fazer isso, por exemplo, outra seria utilizar aqui um fator kx ao cubo e depois este resultado aqui iria depender desse k, provavelmente. Mas o resultado que obtivemos, este 1 meio, é suficiente, combinado com este 0, que é o valor da função, para concluir, não é? Porque se existisse limite, ele não existe, mas se existisse limite da função neste ponto, se este limite existisse, teria que ser igual ao meio, não é? Teria que ser igual ao meio. Ora, e se fosse igual ao meio, então a função não era contínua, porque o valor da função vale 0. Aqui a situação é até diferente, porque o limite não existe, não é? Em todo caso, a conclusão é legítima. Portanto, nós temos uma maneira muito simples, poderia ser esta, de verificar que a função não é contínua. A linha final, o que é que pode concluir sobre a diferenciabilidade? O que é que pode concluir sobre a pergunta é sobre a diferenciabilidade. Bom, uma conclusão, que será talvez a conclusão que estaria a pensar a pessoa que fez a pergunta, é baseada num resultado bem conhecido, que é a função ser contínua num ponto é uma condição necessária, embora não seja suficiente, para ser diferenciável nesse ponto, não é? Ou seja, diz-se que f' no ponto x0 existe, implica que f é contínua em x0, não é? Podemos enunciar desta maneira. Portanto, isto é uma condição suficiente para que a função seja contínua. Ora, se a função não for contínua em x0, então, não é? Se isto aqui for falso, então podemos concluir que isto aqui também é falso, não é? Uma regra, é uma propriedade da lógica, não é? Portanto, a condição ser contínua é uma condição necessária, mas não suficiente para ser derivável. Portanto, nós sabemos da linha C, sabemos que f
não é contínua em 0, 0. Logo, concluímos que f não é derivável em 0, 0. Talvez a conclusão já. Apesar disso, já agora, é interessante verificar o seguinte. É aqui uma observação interessante que é: a função não é derivável em 0, 0. A função não é derivável em 0, 0, mas na linear nós verificamos que existem todas as derivadas direcionais na origem. Qualquer que seja a direção, existe a derivada direcional e a nula. Ou seja, na origem existe a derivada da função segundo qualquer direção. Foi o que se concluiu da linear, não é? Segundo qualquer direção. Conclusão linear. E, no entanto, acabamos agora de ver que ela não é contínua, apesar de ter todas as derivadas direcionais, e também não é derivável, claro. Okay?